E olha, a gente começa falando sobre as chuvas que atingiram o litoral do estado. A nossa equipe esteve na cidade de Guaratuba e sobrevoou o município para mostrar o tamanho do estrago por lá. Vamos acompanhar. As recentes chuvas torrenciais que atingiram o litoral do Paraná causaram estragos significativos, principalmente na área rural de Guaratuba. Várias equipes estão mobilizadas para auxiliar as regiões mais afetadas. E olha, a gente está aqui na região de Cubatão já, inclusive com a nossa equipe. E antes mesmo de ter um panorama lá de cima, aqui de baixo a gente já consegue ter uma dimensão do estrago que essa chuva deixou aqui nessa região. Aqui, gente, é o Rio São João, certo? Aqui passa o Rio São João, que corta toda essa região. E lá no fundo a gente vê, olha só, toda uma vegetação, certo, inclinada para frente. O rio, ele subiu tanto que cobriu aquela vegetação. Essa vegetação, ela está nessa posição por quê? Porque a força da correnteza cobriu toda essa vegetação e deixou esses rastros, essas marcas após a grande chuva que passou por aqui pelo final de semana. Olhando daqui, a gente consegue ter a dimensão da força que essa tempestade passou aqui por essa região e o susto que todos os moradores dessa comunidade tiveram durante o final de semana. As localidades de Cubatão, Limeira, Rasgado, Rasgadinho e Três Pinheiros foram as mais impactadas. A nossa equipe sobrevoou a região para avaliar do alto os danos causados. A TVCI é a primeira equipe de reportagem que sobrevoa aqui a região de Guaratuba, onde tivemos mais pontos de destruição. Nesse momento você confere um dos pontos mais afetados aqui da região de Guaratuba. Estamos sobrevoando agora, certo, uma região aqui da cidade que a gente consegue ver, inclusive aqui de cima, a dimensão do estrago que a chuva deixou aqui nesse local. Pontos que ficaram totalmente tomados pela água e que apenas hoje, com esse sobrevoo, a gente consegue então ter a dimensão do que aconteceu por aqui. As imagens mostram o extenso estrago e as dificuldades que os moradores da região enfrentaram com a tempestade. Uma moradora, em conversa com a nossa equipe, contou que a intensidade dessa chuva foi semelhante à vivida por eles em 2022, momento em que essa região sofreu grandes prejuízos. Quando a gente saiu, que levantou, em no máximo 10 minutos a água já estava uns 15 centímetros dentro da minha casa. Foi muito rápido. Eu e a minha filha ia levantar, tipo, o sofá, nós duas, né? A gente, quando levantava um lado, o outro já batia na água, porque foi muito rápido, muito mesmo. E quando a água subiu, não dá para ter noção a hora que ela vai parar. O que você imaginou nessa hora? Então, eu imaginei o quê? Eu fiquei preocupada, além da nossa família, dos vizinhos ao redor, eu fiquei preocupada com o povo que mora nas beiras de rio, nas áreas de mais risco. A enxurrada danificou infraestruturas importantes, como a cabeceira da ponte sobre o rio Cubatão e a ponte da Limeira, comprometendo o acesso às comunidades rurais. Casas ficaram inundadas, estradas interrompidas e plantações devastadas. Equipes estiveram no local realizando as grandes operações para a retomada de uma vida normal. Hoje o objetivo dessa operação é identificar essas áreas, né? Porque estragou muito pontes, acessos, né? Teve um rio que teve o curso totalmente desviado, sabe? Então, o objetivo hoje é identificar essas áreas, né? E amanhã vai ter uma vistoria em campo mesmo, para ver as providências que vamos tomar, né? Juntamente com o município, a Defesa Civil, o IAT, né? O secretário de Agricultura e Pesca de Guaratuba pontuou as áreas mais críticas. Em relação à parte da agricultura, de área estimada que foi afetada, né? Em torno aí dos 1.500 hectares, que realmente a área, acreditamos que está afetada, pegou essa área. E agora o que a gente vai fazer? Fazer um levantamento do que teve realmente de prejuízo, de perca nessa área, né? Porque a área afetada é uma coisa maior, que abrange tudo. A gente já fez um laudo já mandando para a Defesa Civil, o nosso prefeito já através do governador, para fazer um bom trabalho, para a gente poder fazer um trabalho de campo aí para os nossos agricultores e recuperar
o solo aí que nós tivemos essa parte afetada aí. Ao lado de Cubatão está a região da Limeira. Nesse local, as imagens são assustadoras. Estradas quase inacessíveis, postes caídos, um cenário que nem mesmo os moradores da região acreditam que estão vendo. E andando aqui por esse ponto, a gente não consegue nem imaginar que essas áreas aqui são áreas onde pessoas moravam com suas famílias. Agora, olha só, no geral, como que ficou esse ponto todo. Tudo destruído, as estradas aqui dessa região, inclusive, principalmente aquela região onde passa o rio, ficaram totalmente inacessíveis devido à força da água. Muitas árvores, pedaços de madeira e resto das casas, né, que ficaram para trás devido a toda a enxurrada, acabaram prejudicando o trânsito. Então, até para chegar por aqui, é bem mais difícil. A comunidade terá a partir de agora um longo trabalho para reconstruir todas as áreas afetadas. Segundo as informações dos próprios técnicos e também das autoridades da região, isso deve levar cerca de 1 ano. É um cenário desolador. Inclusive, eu gostaria que a nossa equipe colocasse novamente as imagens aéreas, porque a TVC é a primeira equipe de reportagem a sobrevoar a cidade de Guaratuba para mostrar para você, telespectador, o tamanho do estrago. E você viu aí na reportagem, né? Esse processo de reconstrução deve levar 1 ano. Isso se não chover forte até lá. Além do mais, muitas pessoas comparam as chuvas atuais as que tiveram de maior impacto nos últimos anos. Em Guaratuba, 2022, aqui na cidade de Paranaguá, com março de 2011. Então você vê como esse temporal que atingiu o litoral do estado neste último final de semana trouxe transtornos, prejuízos e trouxe também desastre para essa região. Uma pena que tudo isso tenha acontecido e agora o momento é de reconstrução. Essas imagens, inclusive, mostram como o trabalho vai ser muito longo na cidade de Guaratuba e também em outros municípios aqui do litoral do estado. E cabe a cada um de nós ajudar da maneira que pode, da maneira que consegue. Se você puder auxiliar, de qualquer maneira que seja, doando alimentos, doando itens, ou até mesmo participando de ações onde você pode destinar a sua força, a sua energia para poder auxiliar nesse processo de reconstrução, participe, porque a reconstrução ela vai acontecer através dos esforços de todos nós. E é muito importante que, nesse momento, o processo ele seja célere para que a população não sofra ainda mais.